Bom dia, queridos alunos das terceiras séries. Hoje, nossa aula de literatura é sobre a terceira geração do modernismo, chamada de geração de 45. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês consigam reconhecer o contexto histórico, as principais características e os principais autores e obras da terceira fase modernista. Então, esse período ele teve início em 45 e não tem uma data definida do seu término. E quanto ao contexto histórico, o que estava acontecendo, né, desde o seu início, foi ali um momento mais calmo, menos conturbado, porque estavam no fim das principais guerras que estavam acontecendo no contexto anterior. Então, aqui vai acontecer o término da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, Tribunal de Nuremberg, o fim da Era Vargas e o início aí da ditadura militar. Quanto às suas principais características, a fase pós-modernista, também chamada de terceira fase modernista, é o último período desse movimento, que também foi chamada de geração de 45, porque iniciou em 1945. Então, os artistas aqui nesse período, eles são mais formais e menos radicais. É um período menos conturbado, que tem a fase da redemocratização do país, pois em 1945 termina o Estado Novo. A presença também do academicismo, do passadismo, o retorno ao passado, a oposição à liberdade formal, experimentações artísticas quanto à ficção experimental, o realismo fantástico, ou seja, a presença de contos fantásticos, valorização da métrica e da rima, volta aqui, influência do parnasianismo e do simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal nesse período, abordagem de temas sociais, a linguagem ela é mais objetiva e sem complexidades. Lembrando que a geração de 45, ela propôs uma volta ao passado, com a valorização da rima, da métrica, do vocabulário erudito e também das referências mitológicas, mas abordando temas contemporâneos. Coube a ela introduzir uma nova cultura internacional nas letras brasileiras. E quanto aos autores, destacam aqui Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Olha só, gente, uma dica fantástica a vocês. Se liga. O romance de 39, ele traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro, daquela década. E esse contexto centrado no vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. E a descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é decorrente na obra de Clarice Lispector, que ela enfatiza o sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Falando um pouquinho mais aí sobre esses grandes autores, iniciando por João Cabral de Melo Neto, que traz a exaltação das formas perfeitas. Ele é bem concretista e chamado de engenheiro das palavras, né? Muito sábio, e traz uma forte crítica social. Dentre as suas obras, destaca Morte e Vida Severina. Trouxe um fragmento para vocês conhecerem. O retirante explica ao leitor quem é que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria. Fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Olha só também esse outro fragmento, Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã,
ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, que, com muitos outros galos, se cruzem. Os fios de sol, de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se incorporando com tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos no todo amanhã. Que plana livre de armação, amanhã todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Temos também a maravilhosa Clarice Lispector, que traz uma narrativa mais intimista, mais pessoal, mais psicológica. E também trata da epifania, da introspecção e relações cotidianas. Dela destaca a obra A Hora da Estrela, e eu peguei aqui alguns fragmentos desse livro. O vazio tem um valor e a semelhança do pleno. O meio de obter é não procurar. O meio de ter é o de não pedir. E somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Se eu tivesse a tolice de se perguntar, quem sou eu? Cairia estatelada e meio ao chão, meio no chão. É que, quem sou eu? Provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Guimarães Rosa, que ele trata aí bastante do universalismo e do regional. Então, ele vai retratar o sertão, mas especificamente ali de Minas Gerais. Então, ali quanto à mente do homem, a metafísica, a religiosidade, ele fala bastante sobre o jagunço, as diferenças entre o bem e o mal. Suas obras a presença da análise psicológica e neologismos. Ele gosta muito de formar novas palavras. Olha só, das obras dele, destaca Grande Sertão Veredas. Alguns trechos aqui da obra. O real não está no início nem no fim. Ele se mostra para a gente, é no meio da travessia. O Senhor ache e não ache, tudo é e não é. Passarinho que debruça, o voo já está pronto. Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre, coitado, inveja minha pura, é de uns conforme o Senhor, com toda a leitura e suma doutoração. Eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco. Que o feio fique bem apertado do bonito, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Este mundo é misturado. Vamos para os exercícios. Então, a questão de número 1 foi retirado do Enem 2011. Um fragmento de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, a vossas senhorias? E o texto 2. João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a aqui ao retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do Recife.
A autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus traços biográficos são sempre partilhados por outros homens. No exercício, pergunta o seguinte: com base no trecho de Morte e Vida Severina, do texto 1, e na análise crítica do texto 2, observa-se que a relação entre o texto poético e o contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social, expresso literariamente pela pergunta: como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? A resposta à pergunta expressa no poema é dada por meio de quê? Letra A. Descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem narrador. B. Construção da figura do retirante nordestino como um homem resignado com a sua situação. Letra C. Representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. Acabamos de encontrar aqui a resposta certa. Letra C, a afirmativa correta. A representação na figura do personagem narrador de outros severinos que compartilham sua condição. Questão de número 2, do Enem de 2013. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei como que estou escrevendo como que estou escrevendo na hora mesma que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. É um fragmento da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então, o exercício. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, letra A, observa os acontecimentos que narra sob uma óptica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. B, relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Letra E, revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso? Sim, aquele momento que ela faz tantas perguntas, né, indagando, fazendo as reflexões, essas questões existenciais quanto ao discurso. Número 3, também do Enem, de 2011. Quem é pobre, pouco se apega. É o giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O Senhor vê o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola,
como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu a resposta. Eu gosto de mudar, eu gosto muito de mudar. Belo um dia, ele tora. Ninguém discrepa. Eu, tantas, mesmo digo. Eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Gideon Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe. O fragmento de Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, letra A, relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. B, descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. C, denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores que pouco se envolvem no trabalho da terra. Letra D, mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Correto, né? E a questão mostra como a condição material da vida do sertanejo que é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Questão de número 4. Miguelim. De repente lá se vinha um homem a cavalo. Eram dois, um senhor de fora, o claro de roupa. Miguelim saudou pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um chapéu diferente mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Miguelim, eu sou o irmão do Dito. E o seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor, o Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro, redizia. Ah, não sabia não, Deus o tem em sua guarda. Mas que é que há, Miguelim? Miguelim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele. Por isso é que o encarava. Por que você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe e os meninos. Estava a mãe, estava tio Terês, estavam todos. O senhor alto e claro se apiou. O outro que vinha com ele era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas no Miguelim. Depois perguntava a ele mesmo. Miguelim, espia aí. Quantos dedos da minha mão você está vendo agora? Essa história, com o narrador, observador em terceira pessoa, apresenta os acontecimentos da perspectiva de Miguelim. O fato de o ponto de vista do narrador ter Miguelim como referência, inclusive espacial, foi explicitado em letra A. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Exatamente, essa parte que está bem explícita aí no texto. Questão de número 5, açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar. Como beijo de moça, água na pele, flor que dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim.
Este açúcar veio da mercearia, da esquina, e tão pouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema, de Ferreira Goulart. A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e, letra A, o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. B, o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. C, o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. D, a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. Ou letra E, o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Sim, letra E, o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Até a próxima.